Olá, irei falar um pouco sobre Anita Malfatti e sua obra A Boba. Anita nasceu em São Paulo em 2 de dezembro de 1889. Foi a segunda filha do casal Samuel Malfatti e Betty Krug. Anita nasceu com uma atrofia no braço e na mão direita, e aos 3 anos de idade foi levada à Itália para tentar corrigir. Não conseguiram e Anita teve que aprender a conviver com sua deficiência, mas teve à sua disposição, quando criança, uma governanta que lhe ajudou a desenvolver habilidades com a mão esquerda. Seus estudos fora do país foram financiados pelo tio após a morte do pai. Em 1910, foi para a Europa e lá frequentou aulas no ateliê de Fritz Burger e matriculou-se na Academia Real de Belas Artes, em Berlim. Foram seus primeiros contatos com a pintura expressionista. De volta ao Brasil, em 1914, Anita tinha planos de ser contemplada com uma bolsa de estudos e voltar a viajar, mas em função da Primeira Guerra Mundial, seus planos tiveram de ser adiados. Posteriormente, nos Estados Unidos, onde morou por 2 anos e estudou na Art Student League sob a orientação de Homer Boss, teve contato com o movimento modernista. Anita Malfatti era hábil no manejo de diferentes técnicas, entre elas óleo sobre tela, pastel, carvão e outras técnicas como os desenhos e aquarelas. Voltou para o Brasil em 1917, realizou uma exposição individual. A exposição causou furor nos conservadores, entre eles Monteiro Lobato, crítico de arte na época, que lançou um texto no jornal O Estado de São Paulo, criticando a jovem artista. Monteiro Lobato dizia que Anita deixou-se influenciar por Picasso e sua turma. Após as telas que foram compradas na exposição foram devolvidas e vários outros jornais começaram a atacar Anita. No entanto, Anita teve amigos que a defenderam, como Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Menotti del Piccel e entre outros. Anita ficou tão abalada com as duras críticas que voltou a pintar somente um ano depois. Em 1922, participou da Semana de Arte Moderna com os 5, Malfatti, Mário de Andrade, Tarcísio do Amaral, Oswald de Andrade e Menotti del Piccel. Entre os anos de 1923 e 1928, foi morar em Paris. Retornou a São Paulo em 1928 e passou a lecionar desenho na Universidade Mackenzie até o ano de 1933. Em 1942, tornou-se presidente do Sindicato dos Artistas Plásticos de São Paulo. Após a morte de sua mãe na década de 1940, Anita vai para sua chácara em Diadema e passa a lecionar desenho nas dependências de sua casa até 1953. Morou em Diadema até o ano de sua morte, 1964. Agora falando sobre sua obra A Boba. Bem, foi pintada no período em que ela esteve nos Estados Unidos, fruto de uma fase em que sua pintura, até então expressionista, absorve elementos cubo-futuristas. Tanto nas paisagens quanto nos retratos, a cor é o principal instrumento da jovem Anita Malfatti, e a tela, A Boba, é construída com o uso das cores, em uma orquestração de laranjas, amarelos, azuis e verdes, realçando dessa maneira as zonas cromáticas delineadas pelas linhas negras, na maioria diagonais. No primeiro plano, uma angulosa e assimétrica figura recebe a aplicação irregular das cores. Na fisionomia da figura retratada, a expressão anormal e vaga da jovem, ressaltada por traços negros, segundo a estética expressionista do irracional e desarmônico. Já o fundo é elaborado com pinceladas rápidas, o que serve de contraponto. A personagem encontra-se assentada numa cadeira de espaldar arredondado, com um estofado em azul e vermelho, contrastando com sua roupa amarela, pintada com pinceladas ligeiras. A mulher possui um olhar distante e se mostra perdida em si mesma, não ousando fitar o observador. Seus olhos escuros são delimitados por contornos pretos, com sobrancelhas em forma de acento circunflexo. Seus cabelos pretos estão repartidos ao meio e cobrem suas orelhas.
O fundo da composição é pintado em azul e verde, contrastando com a roupa da figura e sua cadeira. A obra de Anitta Malfatti encontra-se atualmente no Museu de Arte Contemporânea, na USP, em São Paulo. Foi pintada entre 1915 e 1916. A técnica usada é óleo sobre tela e mede 61 centímetros por 50